Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Estou aqui na presença do Dr. Mário Jorge. Opa, Rodrigo, é muito bom estar aqui contigo, né? Nosso William Bonner do CIMEP, uma pessoa que deixa todo mundo tranquilo nessa entrevista. A gente conversar, dialogar com os colegas que estão em casa é sempre muito gostoso. Perfeito, doutor Mário. Hoje a gente vai falar sobre o CREMEP, doutor Mário. Opa, vamos falar. O senhor é vice-presidente lá, então o senhor vai se sentir à vontade para falar dessa instituição. E nós estamos hoje na vice-presidência do Conselho Regional de Medicina, fazendo uma representação de um coletivo, né? Eu me entendo parte desse coletivo maior chamado CIMEP, tá? Esse coletivo maior chamado Entidades Médicas Unidas de Pernambuco. Beleza, mas antes disso, doutor Mário, vamos fazer um breve histórico ao seu respeito, tanto do ponto de vista pessoal, profissional e nas entidades médicas. Quem é o doutor Mário Jorge pessoal, quem é o Dr. Mário Jorge profissional e quem é o Dr. Mário Jorge que está nessa luta nas entidades médicas, tanto no CIMEP quanto no CREMEP, há décadas. Vamos lá. Mário Jorge, falar de mim. Eu não sou muito confortável de falar de mim mesmo. Eu sou o Mário Jorge, um pai de família, essencialmente um pai de família, né, casado com Fábia, né, o amor da minha vida, que nos conhecemos com 16 e 15 anos de idade, né? Nós temos aí uma história, você já perdeu o tempo, viu? Vou levar uma pizza em casa, mas mais de 30 anos de convivência, tá? Já tenho mais de 27 anos de casado, tenho 2 filhos, né? O meu bebê caçula, tá? Com 24 anos de idade, já tem sua empresa de tecnologia da informação. A minha mais velha está se formando, médica, agora terminando o internato. No meio do ano que vem, vai ser mais uma colega a estar aqui conosco no dia a dia, na assistência aos pernambucanos. Perfeito. E qual é a sua história nas entidades médicas, doutor Mário? A gente sabe de formação que o senhor é ortopedista, né? O senhor se formou em qual faculdade? Eu sou formado na UPE, tá? Terminei em 94, dezembro de 94. Fiz depois a residência médica em traumato-ortopedia no Hospital Getúlio Vargas. Então eu tenho uma formação genuinamente pernambucana. Depois de ter feito traumatologia e ortopedia, né, e entrado num grupo que eu me orgulho muito, que é o ITORC, o grupo, a família ITORC, né, capitaneada pelo nosso expoente maior da ortopedia pernambucana, Dr. Romeu Krause. Romeu me encaminhou para fazer medicina do pé e tornozelo em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e de lá para cá a gente tem exercido essa atividade de ortopedista, médico cirurgião do pé e tornozelo, porém também, através de Romeu, lá, né, em 2003, junto com o Ricardo Paiva, entrei nas entidades médicas. Né, fui convidado para participar do Conselho Regional de Medicina como médico novo, a renovação, e lá a gente se identificou com a luta em prol dos médicos, a luta em prol de uma medicina melhor, de uma condição melhor de trabalho, de uma saúde melhor. E aí a gente vem se dedicando. Né? É uma parte da minha história se dedicar aos médicos pernambucanos. A gente vem numa transversalidade disso, né? Participamos de vários momentos históricos disso, sempre em defesa dos médicos. Perfeito. Para vocês que não sabem, o Dr. Mário também foi presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, uma coisa que muito orgulha essa casa, que fez um trabalho muito exitoso em sua gestão. Então vamos lá, Dr. Mário Jorge. Após essa breve introdução, vamos falar agora do CREMEP. Eu quero que o senhor me fale de forma sucinta como é que surgiu o CREMEP. O CREMEP é uma autarquia federal, tá?
ele supre uma necessidade, uma lacuna do Estado. O Estado é o normatizador das relações sociais, produtor de lei, tá? E o Estado ele precisava de um olhar para o profissional liberal e sua atividade. Num determinado recorte, o Estado cria os conselhos para que normatize a profissão do profissional liberal, tá? E principalmente a função fim do conselho. Fiscalize essa atividade em todos os seus aspectos e elementos. Então isso é importante ressaltar. O Conselho Regional de Medicina é, por essência, um órgão fiscalizador. Ele tem que ver como é que está a atividade, se ela está coerente com o exercício ético da profissão, se ela está para servir a sociedade da melhor forma. Entendo essa compreensão, existem os eixos que dão sustentabilidade a essa fiscalização. O eixo cartorial, que é a inscrição, para se fiscalizar, precisa-se ter a detenção do conhecimento do que vai ser fiscalizado, tanto pessoa física como pessoa jurídica. O eixo legislativo, que são as resoluções, recomendações, as normas emanadas pelo Conselho, que ditam o que é e como deve ser feito de forma ética o exercício profissional a ser fiscalizado. E o eixo judicante, que vai coibir a distorção da norma emanada dentro dessa fiscalização. Isto é o Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina eles têm que estar voltado para a ética e o pleno exercício da profissão médica no estado de Pernambuco, protegendo quem assim exerce e a sociedade que usufrui dessa profissão. Perfeito, doutor Mário. O CREMEP, atuando como órgão fiscalizador, principalmente das condições estruturais do exercício da medicina, ajuda a diminuir sua atuação judicante? Tipo, o CREMEP, vendo as condições de trabalho dos médicos e atuando para a correção de eventuais falhas nessas condições de trabalho, diminuiria a judicância? Sem dúvida. Mas isso é a essência do conselho. A essência do conselho, tá certo? É a prevenção do erro médico. A essência do conselho é a normatização do que é o exercício ético da profissão. E aí a gente tem muita tranquilidade. Porque aqui em Pernambuco, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, é pioneiro nisso. É ponta de lança nisso. É aqui em Pernambuco que saiu resoluções como a 1 de 2005, que começava a elaborar, a discutir qual é o dimensionamento da capacidade de absorção de demandas por um médico, por uma unidade, por um serviço, para que a gente pudesse dar norte ao ente público de provimento de recursos humanos suficiente para o exercício ético da profissão, para que a população possa realmente ser assistida de forma coerente. Então este é o norte, é a legislação, mostrando qual é a melhor forma e a fiscalização, implementando essa normatização que foi posta, prevenindo o desfecho desfavorável ou o exercício não ético da profissão. Por consequência, nós vamos ter menos dissabor da sociedade, menos processos. Perfeito. E, doutor Mário, quais são as novas normatizações que estão no radar do CREMEP, do Conselho Federal de Medicina? Vamos lá, do CREMEP. Né? A gente tem que separar um pouco o que é que a gente tem como competência de fazer
dentro do Conselho Regional de Medicina no âmbito da esfera local, e o que é que a gente leva de debate ao Conselho Federal de Medicina, né, que devemos levar através de nossa presidência e através de nossos representantes, para que a gente mude uma realidade que é muito mais difícil por ser muito mais plural o Conselho Federal do que qualquer um Conselho Regional. Né? Nós temos aqui um cenário muito favorável com a união das entidades médicas, então conseguimos ser mais avançados do que propriamente o CFM. Apesar de que muito do que fizemos aqui, tá certo? Repercute lá. Acaba sendo replicado no próprio CFM. O que é que tem no radar? Tá? Está no radar várias situações que precisam ser desdobramentos daquela questão da demanda. Tá? Nós precisamos ver como é que se comporta a atividade e a demanda dentro da materno infantil, como se comporta isso dentro da atenção primária, como se comporta isso dentro da saúde mental. São elementos essenciais que precisam ser debatido e aprimorado. Como vai se dar isto dentro de uma realidade da telemedicina? São debates que precisam ser elaborados. Nós fizemos um grande encontro sobre telemedicina quando da suspensão da resolução do CFM antes da pandemia. Precisamos ir à frente nesses debates. São muitas questões importantes que precisam ser discutidas. Mas eu ainda vou ressaltar uma coisa, Rodrigo. O Conselho Regional de Medicina tem que ser protagonista na discussão da mudança da estrutura pública de saúde, pública e privada de saúde, a mudança do foco. Nós precisamos sim estar sempre debatendo a prevenção. É essencial que nossa formação, nossa atuação, tanto na esfera pública como privada, tenha como balizador central a prevenção. O custo de saúde é gigantesco. E se a gente não estiver, vamos dizer, condizente com a nossa realidade econômica do país, e para isso nós precisamos mitigar a doença, diminuir o processo de adoecimento, a gente não consegue enfrentar o desafio gigantesco que é da universalidade e da integralidade. E também nós não vamos ter sustentabilidade dentro do mundo privado e dos planos de saúde. Esse tema tem que ser capitaneado, sim, pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, trazendo esse debate em fóruns de discussão para que a gente aprimore os modelos. Perfeito. Doutor Mário, como se dá a relação entre os Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de Medicina? E como se dá a representação neste? Vamos lá. Os Conselhos Regionais de Medicina eles têm a sua autonomia, porém é uma autonomia hierarquizada com o Conselho Federal. É um sistema único. Tá? Nós temos nossa autonomia política, tá? Somos eleitos da mesma forma que os conselheiros federais, com a mesma base, cada um eleito em sua esfera estadual, tá certo? Mas existe uma hierarquia do ponto de vista organizacional do sistema de conselho que precisa ser preservada. Não compete ninguém passar por cima de ninguém. As esferas legislativas do âmbito nacional são emanadas pelo Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional tem que respeitar e cumpri-la. Tá? As esferas locais e os entendimentos locais da política de saúde local é emanada pelo Conselho Regional. Isso existe de uma forma harmônica, porém debatida. Existe uma rotina de encontro dos presidentes de conselho com o presidente do Conselho Federal, tá? E existe uma representação estadual no Conselho Federal. Nós elegemos um Conselho Federal titular e um suplente. No nosso caso, doutora Helena Carneiro Leão é nossa conselheira federal e doutor André Dubé, nosso conselheiro federal suplente. E esse diálogo tem que se manter. Não podemos dizer que não exista divergências. Atualmente, existe uma clara divergência de entendimento, né, durante todo esse processo dos últimos 5 anos, do entendimento do como deve ser a saúde pública e a condução política federal do Conselho Regional. Essas diferenças existentes têm que ser respeitosas. Divergimos,
debatemos e cumprimos nossos papéis. Perfeito. E em relação ao futuro do CREMEP, doutor Mário, o que é que o senhor vislumbra? Olha, nós temos um conselho que, de forma coerente, organizada, pensada, precisa ser renovado. Tá? É um conselho que ele precisa ter uma estrutura de manutenção da organização administrativa mantida, para não ter uma solução de continuidade, e renovado. E isto tem sido praticado. Não é a primeira vez que nós estamos na condução desses processos de renovação. Nós participamos desse processo de renovação nos últimos processos eleitorais. E tem sido feito de forma coerente, tá? Onde a gente busca nas sociedades de especialidades pessoas e lideranças que venham contribuir para com o conselho e a gente possa ir renovando, mas mantendo uma continuidade de trabalho. Não confundir continuidade com continuismo. Se nós formos olhar o Conselho Regional de Medicina que temos hoje, ele diverge praticamente em 99% do primeiro conselho que fez parte desse grupo. E isto é capitaneado também pelo Sindicato dos Médicos. Essa casa, o Sindicato dos Médicos, é uma escola de liderança. Daqui e por aqui foram formados pessoas, tá certo? Ícones da liderança pernambucana, como o doutor André Longo, como o doutor Ricardo Paiva, como o doutor Mário Fernando Lins, como o doutor Silvio Rodrigues. Nós não podemos esquecer isso. E essa junção dessa escola formadora de liderança com uma renovação responsável é a essência do futuro do Conselho Regional de Medicina. Essa visão de agregar as sociedades na elaboração dos membros do Conselho é uma ideia muito legal, na minha concepção. E é importante que a sociedade veja isso. É importante que a sociedade empreste quadros para estar dentro do Conselho, para que você tenha certeza de que aquele Conselho lhe representa e que aquele Conselho vai fazer o entendimento, tanto dos processos como da legislação, de conforme é o exercício da especialidade do médico na ponta. E nós temos essa preocupação. Não só são as sociedades de especialidade que nós buscamos o médico de jovem. Nós buscamos um médico que está lá dentro da UPA, que está lá dentro do PSF, para que sejamos realmente plurais em nossa representação dentro do Conselho. Perfeito, doutor Mário. Nossa, um tema muito legal de ser debatido, muito amplo, e infelizmente findou o tempo do nosso podcast. Gostaria de agradecer novamente a presença do senhor, que abrilhanta essa discussão dos mais variados temas médicos aqui em nossa sociedade. Agradecer ao senhor, e se o senhor quiser tecer mais algumas considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, eu digo, de estar dialogando com os médicos da ponta, estar apresentando o meu nome, tá apresentando a minha história e estar chamando você. Junte a nós. Nós precisamos de você. Nós precisamos dos médicos, nós precisamos de nova liderança, nós precisamos manter essa construção de força que são as entidades médicas de Pernambuco. Perfeito, doutor Mário. Obrigado pela presença. Obrigado a todos aí por assistirem ao nosso Cinepcast, telespectadores e ouvintes. E lembrando sempre a vocês que o Sindicato Forte é um sindicato de lutas. Um abraço e até a próxima.